A história da maior parte dos investidores começa da seguinte forma: houve um boato na internet que é importante investir e tudo mais para crescer o patrimônio, e houve também, junto a isso, que é importante para poder ter renda passiva. Aí você percebe, pô, renda passiva, o que é isso daí? E aí vem atrelado a palavra dividendo, que é uma parte do lucro da empresa que vai ser distribuído para quem investiu naquele ativo. E esse dividendo vai cair diretamente na tua conta bancária ali, na tua conta de investimentos. Aí você fica com uma pulguinha atrás da orelha, né? Pô, será que é real esse papo aí ou é papo furado? Aí você decide investir para ver qual que é. Beleza, investiu, passaram-se alguns meses e caiu lá um dividendo na tua conta ali, cara. Caiu lá 50 centavos, não dá para fazer nada com aquilo, nem comprar um Trident dá, mas você fica feliz pra caramba. Porra, sensacional, caiu 50 centavos na minha conta. Vai dizer se não é assim, quem já recebeu dividendo? Conta aí qual que é a sensação. Por menor que seja, é bom pra caramba, né? Vai, fala a verdade aí. E aí, o que acontece? O cara fica um viciado, alucinado em dividendos. Ele começa a olhar para as empresas que pagam dividendos e ele percebe, essa empresa que eu investi, ela paga em janeiro, maio e outubro. Eu quero preencher esse gap aqui, então vou olhar outra empresa que paga em fevereiro, paga em junho, paga em dezembro. E aí vai preenchendo ali porque ele quer receber dividendo todos os meses, cara. Vai dizer que não é assim. Então, com esse vídeo aqui, eu quero te dizer que existe um ETF americano, ou seja, você vai receber dividendos em dólar. Esse ETF, no último ano, distribuiu quase 12% em relação ao capital investido e a gente consegue ter uma rentabilidade bem interessante com ele. Porém, existem riscos associados a ele que a gente precisa compreender muito bem. Quem já é investidor casca grossa aqui sabe muito bem que o mantra do investidor é: quanto maior a rentabilidade, provavelmente maior vai ser o risco associado a esse tipo de investimento. E é justamente sobre isso que a gente vai falar desse ETF aqui, que é o JAPI, o famoso JEP em português, né? Então a gente vai falar sobre esse ETF aqui para que vocês possam ter uma decisão mais racional se vão investir ou não, porque eu sei que várias pessoas decidem investir simplesmente olhando o dividendo, né? Então olha para esse ETF aqui americano que paga em dólar e paga mensalmente, né, com uma distribuição alta e simplesmente quer investir, só que não compreende como que ele funciona e que existem riscos associados a ele. Então, nesse vídeo aqui você vai compreender como que funciona esse ETF aqui. E primeiro é necessário compreender o que é um ETF. Então, um ETF é uma sigla para uma palavra bem feia que se chama Exchange Traded Funds, tá? Que seria um ETF? É uma espécie de fundo, porém a maior parte dos ETFs eles são de renda passiva, tá? Eles não são de renda ativa, onde há uma equipe, um gestor por trás tomando as decisões de investimento. E até por isso que eles possuem uma taxa muito mais baixa que a média, tá? Olhando se comparando com os fundos de investimento, tá? Geralmente os ETFs ali, ele tem taxas de administração muito baixas. E aí a gente percebe que a gente tem esse ETF aqui que tem uma rentabilidade muito acima da média. Então, se a gente dá uma olhadinha aqui nele, a gente percebe que ele é administrado pelo JP Morgan, que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos, tá? Se a gente compara ele com o Itaú, ele é praticamente 8 vezes maior, tá? Para você dar uma olhada aqui, eu separei o valor de mercado dele e do Itaú. Então, JP Morgan aqui ele tem um valor de mercado de 457 bilhões de dólares. Se a gente olha o tamanho do Itaú, que é o maior banco brasileiro em dólares, ele tem um tamanho aqui de 58,7 bilhões, tá? Então, JP Morgan é gigantesco. E aqui nesse ETF, ele tem 28,7 bilhões de valor sobre gestão, e ele iniciou em 2020, então é um ETF recente, beleza? E aqui a gente percebe que ele não tem um índice para seguir, né? Ele não segue um índice como é a parte dos ETFs. Geralmente um ETF ele tem um índice de referência. Então, por exemplo, o BOVA11 aqui do Brasil, ele replica a performance do índice Ibovespa. E esse ETF aqui especificamente, ele é de gestão ativa, ele acaba se assimilando muito a um fundo, tá? Então, lá dentro vai ter um gestor tomando decisões, movimentando aqueles investimentos ali, beleza? Então, ele acaba tendo um risco maior, você vai compreender aqui ao longo do vídeo, tá certo? Então, aqui, quando a gente olha para as alocações, a gente vai perceber que eles investem
nas maiores empresas aqui, empresas muito consolidadas. Então, eles têm aqui 136 empresas investidas, tá? Então, as 10 principais posições aqui, Adobe, Microsoft, Amazon, Mastercard, Comcast, que é uma espécie de Globo lá dos Estados Unidos, PepsiCo, Accenture, tá? Visa, Costco, tá? Então, empresas bem grandes aqui. E se a gente olha para essas empresas, né, a gente está olhando para esse ETF aqui, olhando o dividendo que ele paga, que é um dividendo bem alto, né? E se a gente olha para essas empresas que ele investe aqui, a gente tem Adobe, não paga dividendos, Microsoft, menos de 1% de distribuição de dividendos no último ano, Amazon também não pagou dividendos nos últimos 12 meses, Mastercard 0,55% de dividendos nos últimos 12 meses, Comcast teve aqui 2,62% de dividendo, mas bem abaixo de quase 12% ao ano de dividendo que foi pago aqui para quem investiu nesse ETF, né? E aí, pô, como que eles fazem isso daqui? E é o que a gente vai compreender. Como que eles entregaram uma rentabilidade tão alta em dividendos se as empresas que ele investe não pagam dividendos dessa maneira, nessa magnitude, né? Então a gente vai perceber que eles trabalham com opções, ou seja, eles acabam utilizando o mercado de derivativos. Para quem não sabe, derivativo, ele deriva de um ativo. Então, aqueles ativos que ele possui, ele acaba utilizando opções. E eu vou explicar aqui da forma mais simples que eu posso, para que todo mundo possa compreender aqui o que seria, tá? Então, uma opção é um contrato que dá ao seu titular o direito de comprar ou de vender um determinado ativo por um valor determinado em uma data específica no futuro. Ficou complicado, né? Mas vamos tentar simplificar mais. Quando a gente olha aqui para esse mercado, a gente tem opções de compra, chamadas call, e puts, que são opções de venda. Então, por exemplo, aqui, na call, quando a gente compra uma call, a gente olha, por exemplo, ações de Petrobras. E aí as ações da Petrobras, vou falar qualquer valor aqui, tá? Ela tá por R$30 hoje, mas você acredita que lá no futuro as ações da Petrobras, e é no futuro em uma data determinada, específica, você acredita que naquela data ela vai estar sendo negociada por volta de R$40, tá? E aí você não compra o ativo, você compra uma call que te dá o direito de comprar aquele ativo caso aquele cenário se realize. Então você coloca um dinheiro na frente aqui, você não compra na totalidade, mas você tem o direito de exercer esse direito lá na frente. Tá? Então, com isso, se isso se realizar, você consegue ter um lucro. Caso não seja a realidade, você simplesmente jogou aquele direito que você comprou, né? Esse direito, você jogou fora, né? Virou pó. E da mesma forma, a gente tem uma put. Então, você tem ações da Petrobras por R$30 e você acredita que em determinada data no futuro vai estar sendo negociado aquele ativo por R$20. E aí, o que acontece? Pode chegar a R$20, você exerce aquele direito, ou não, vira pó. E você também pode utilizar esse mercado aqui para alavancar, que acaba sendo o caso do JEP, né? Eles acabam alavancando aqui essa operação e acaba sendo muito mais arriscado. E é por isso que eles conseguem trazer um retorno bem acima da média. Porém, esse retorno acima da média pode se tornar um prejuízo bastante grande acima da média. Então, é aquilo que eu falo. Quando a gente tem um retorno acima da média, uma promessa de retorno acima da média, o risco associado é maior também. Então, você precisa ter isso muito claro em mente, porque não adianta você comprar agora o ETF pensando, legal, vou comprando o ETF aqui, vou receber para todo sempre quase 12% ao ano de dividendo. Cara, pode dar um prejuízo bem grande, vai entregar toda a rentabilidade que tu teve nos últimos, 3 anos e ainda tomou um prejuízo. Então, você precisa ter isso muito claro em mente, tá certo? Então, o próximo ponto que a gente tem aqui, se a gente olha aqui os dividendos, ele começou em 2020, tá? Ele vai distribuindo os dividendos conforme ele vai tendo uma rentabilidade interessante ali com as suas operações. Então, ele tem sido bem sucedido ao longo do tempo aqui com as suas operações. Então, todos os meses ele tem distribuído dividendos, tá? E se a gente olha aqui o retorno em diferentes cenários, porque esse ativo ele também vai oscilando, né? Então, você precisa ver também o preço de compra que você está comprando para verificar se vai valer a pena o investimento ou não. Então, por exemplo aqui, a cotação atual dele é de 55,83 dólares. Se você tivesse investido no início, no primeiro mês dele, você teria comprado por 49,93.
Ou seja, até hoje foi uma valorização de 11,82%. Em dividendos, o acumulado desde quando ele começou, ele pagou 16,18% em dividendos. Você teve um retorno em dividendos de 32,41%. Somando aqui o retorno dividendo mais valorização, o retorno total de 44,22%. Porém, o que acontece na prática no mercado é que ninguém conhece um ativo, vê que ele está bombando, esse ativo se valoriza, e aí lá em dezembro de 21, mais ou menos, foi um pico histórico dele, ele chegou a bater 63,61. Olhando para a cotação atual de hoje, né, a gente tem uma queda de 12,23%. E ao longo desse período, ele distribuiu 12,96%. Foi um retorno em dividendos de 20,37%. Nesse caso aqui, o dividendo acabou compensando a desvalorização do ativo, tá? Então teve um retorno ainda positivo. Porém, isso aqui poderia ser outro cenário, né? Beleza, ele pagou esses dividendos aqui, mas aqui teve uma queda de 40%, já pensou? Então, é algo que você precisa ter em mente para fazer esse investimento. É um ETF mais arriscado, tá certo? Então, caso você queira colocar na sua carteira, coloque na parte de ativos com um risco maior. Tá? Lá dentro da Notorious, que é a nossa casa de análise, a gente separa as recomendações por níveis de risco. Então, quando a gente tem uma carteira de investimentos recomendada, a gente tem lá 15 ativos. Tem ativos que a gente separou que são menos arriscados, que têm o potencial de valorização, mas eles têm menos riscos, então a gente deixa ele em verde para representar que é um risco baixo. Quando a gente tem uma recomendação que tem um risco um pouco maior, mas não é tão arriscada, fica em amarelo. E as partes da carteira que tem um risco maior, que representa 20%, menos do que 20% muitas vezes, vai ter vermelho na nomenclatura do ativo. Então você precisa separar muito bem e classificar os riscos da tua carteira. Então, pô, legal, eu tenho uma carteira de ações do Brasil. Nessa carteira de ações eu quero ter 80% de ativos mais conservadores e 20% em risco moderado e risco mais alto. E aí, dentro dessa porcentagem de 20%, você vai alocar um ativo com um risco maior, tá? Então, você precisa pensar dessa forma para que você não vá inserindo ativos com risco muito acima da média dentro da tua carteira e a tua carteira fique muito arriscada, muito volátil, beleza? Leva isso aí para a tua vida para não fazer besteira aí nas tuas alocações. E agora eu tenho uma missão, cara. A tua missão de hoje é deixar um dedo no like aqui se você curtiu esse vídeo até agora e também se inscrever para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente solta no canal aqui. Tem vídeo praticamente todo dia. Então aperta no botãozinho vermelho ali, já aproveita, ativa a notificação. A gente está chegando aos 10 mil inscritos. Quando a gente chegar nos 10 mil inscritos, a gente vai começar a divulgar uma carteira pública. O Brigadeiro, na verdade, vai começar a investir capital próprio dele, né, para vocês compreenderem como funciona o racional ali de quem está investindo na prática, só que, preste atenção, não é para copiar a carteira do Brigadeiro. A carteira do Brigadeiro é em consideração o patrimônio total que ele já tem, né, tudo que está especificamente na vida dele. Então, ele tem filhos, né, ele já tem um imóvel quitado, né, então é uma vida em que faz sentido aqueles aportes para o objetivo dele de acordo com o conhecimento que ele já tem de investimentos. Então, não adianta você copiar a carteira porque isso dá ruim. É para que você compreenda o racional de investidor. Então, vai ser legal pra caramba. A gente batendo 10 mil inscritos, ele vai começar a fazer esses vídeos e depois, posteriormente, eu vou fazer um vídeo falando sobre as alocações dele ali, se foi uma boa ou se não foi, tá? Vai ser bem legal. Então, se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de tudo que está por vir aí. E agora, faça o seguinte, cara. Manda esse vídeo aí para um amigo aí se tu curtiu e manda para o inimigo se não curtiu. E também vai lá no meu Instagram, que é esse daqui agora, ó, o Fê Guimarães, beleza? Vai lá, manda um soquinho lá no direct para eu saber que tu veio daqui. E eu abro caixinha de perguntas todos os dias. Agora eu vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito que vai gostar. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.